Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar esse jovem engenheiro, André Kunioshi, que é engenheiro do setor de controle de emissões de veículos em uso da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Isso mesmo, nossa parceira CETESB no Compensar. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ele tem passagem na empresa Itautec, onde atuou como engenheiro de projetos até 2014, quando então ingressou na CETESB, para o nosso bem, né? Obrigado, André, por fazer parte aqui dessa entrevista. Seja muito bem-vindo, você que já é parceiro aqui da FETRABENS e do Sindicam São Paulo. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço aqui em nome da CETESB. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar tirando algumas dúvidas aqui, esclarecendo alguns fatos, né, sobre a Operação Inverno, sobre o PMMVD, enfim, tudo que tem a ver aí com os nossos amigos caminhoneiros, que são o nosso público principal aí. É isso aí, André. E nós vamos começar falando exatamente sobre isso. Nós estamos chegando em junho, se aproxima o inverno, a temperatura cai e os índices de poluição tendem a ser maiores, atmosférica, né? Como que a CETESB quando a CETESB iniciou a Operação Inverno e como que vai acontecer esse ano, a operação de 2018, para o controle de emissão de fumaça preta no estado de São Paulo? Há algo novo na ação? Qual o resultado dessas fiscalizações? O que vocês esperam? Bom, como todos os anos, né, a CETESB vem com o seu programa da Operação Inverno, essa campanha que é realizada há algum tempo já. Esse ano já se iniciou a operação com o Mega Comando dia 24 de abril de 2018 e ela vai se estender em 4 comandos até agosto do mesmo ano, né? O que é de novo é que a gente está começando a implantar agora a fiscalização com a utilização do opacímetro, né? Que é o equipamento utilizado também nas oficinas, aí como já é de conhecimento do público, né? Que é o mesmo equipamento, só que é utilizado agora na fiscalização também. A gente já vinha fazendo algum tempo atrás, só que agora mudou, que a gente fez no Rodoanel com a utilização do opacímetro também, né? E essa operação que vocês fizeram aí há quase um mês atrás, né, dia 24 de abril, você sabe nos dar um panorama de quantos veículos foram fiscalizados, desses quantos foram autuados e quais os procedimentos aí com esses infratores? Cerca de 30 mil veículos são fiscalizados na operação e por volta de entre 700 e 800 veículos foram autuados, né? Esse número varia bastante aí porque tem algumas perdas de autuação nesse meio do caminho, né? Agora, André, nessas atuações, obviamente, deve ter uma penalidade aí convertida em multa. Sim. Né? O valor da multa para esse tipo de ocorrência não é baixo. Está gerando aí na casa de R$ 1.500, R$ 1.600, é isso? Isso, é 1.542, que corresponde a 60 UFESP. 60 UFESP. Na verdade, ela é caracterizada em UFESP, né? Isso, exatamente. E as 60 UFESP correspondem hoje a R$ 1.542. Então, caminhoneiro, a multa para fumaça preta, aquela fumaça mais escura que o seu caminhão, antes de 2012, fabricado antes de 2012, produz, pode lhe render uma multa, caso você seja autuado pela CETESB, de R$ 1.542, é isso? Exatamente. Né? Mesmo assim, alguns condutores não tomam a devida providência, vide o número dos que ainda emite essa fumaça, dos veículos que emitem essa fumaça preta. Você disse que cerca de 700, né? Isso. O que falta para que haja maior conscientização e o que impede a manutenção adequada desses veículos, na sua opinião? Bom, na minha opinião, assim, a gente tem bastante contato também com os caminhoneiros, a gente escuta bastante eles, assim, durante as operações, durante os comandos de fiscalização. A gente escuta muito que o país inteiro se encontra numa crise, né? Então, muitos Nós reclamam... estamos falando de 2013 para cá, 2014. Sim, há muito tempo já o país se encontra em crise. Os caminhoneiros que a gente tem em contato, eles falam, eu não consigo fazer a manutenção, o que eu faço para diminuir? Enfim, tem essa questão financeira e também tem a questão cultural. É uma questão cultural, assim, da gente
querer fazer a manutenção somente a corretiva, né? Não fazer a preventiva, não fazer a preditiva, né? É uma questão cultural que ia ser sanada ou melhorada assim com uma inspeção veicular, que uma inspeção veicular já tem uma outra característica que são de manutenções preventivas, né? Então, assim, eu acho que é a junção das duas coisas, tanto a questão financeira quanto a cultural. A financeira acaba não se justificando porque quando você tem uma manutenção preventiva, né, você acaba economizando em outros fatores, né? Você então, praticamente impede que a corretiva venha, né? Sim, você vai evitar isso e evitar também a questão da multa, né? Sim. Então tem dois fatores aí, então é cultural e financeiro praticamente, né? Tá. O André, como estamos atualmente nessa questão de emissão de fumaça? Como você disse, já há alguns anos a CETESB realiza a Operação Inverno, né? Ao longo do tempo, a CETESB, inclusive, eu não me recordo a data, não sei se é 2002, aí o Josinaldo pode me lembrar melhor, que veio o PROCONV e o PMMVD. Ah, sim. O que acontece? Eu vou explicar um pouco melhor a questão da Operação Inverno, que é o seguinte, durante esse período de inverno, né, as temperaturas são mais baixas e costuma ocorrer a famosa inversão térmica, né, que é onde há menos dispersão dos poluentes porque há menos circulação do ar, né? Então o ar fica concentrado aqui e a poluição, por consequência, também, né? Então quanto mais poluentes forem emitidos, aí vai ser mais acumulado, né? Na região aqui que a gente respira, tal. Que é essa região metropolitana, que tem uma concentração maior de veículos Sim, de carga. Também. E aí, por isso que daí que veio a ideia da Operação Inverno, né? Então é exatamente isso, reduzir os níveis de emissão quando as condições meteorológicas são piores. E por isso que ela é feita antes do inverno, obviamente. Sim, ainda meados do outono. Meados do outono, quando as chuvas já são mais escassas, a temperatura é mais baixa, e durante o inverno também, né? Então a gente vai se estender até agosto nessa operação. Que eu estava falando para você assim, que já há algum tempo a CETESB realiza essas operações. A pergunta é, há algum tipo de progresso identificado durante as campanhas realizadas pela CETESB? Porque você disse que, em média, nessas campanhas, nessas operações, a CETESB fiscaliza cerca de 30 mil caminhões. Sim, né? por mega comando, né? Isso. E que desses 700 é a média de veículos autuados. Já foi maior essa média? Já foi maior, assim, a gente tem também, a gente solta o índice de desconformidade da frota anualmente, né? A gente vê que nos últimos anos vem se mantendo esse índice de desconformidade, mas já foi muito maior anteriormente. O que é o índice de desconformidade da frota? O índice de desconformidade é exatamente a relação entre veículos desconformes para os veículos regulados, né? Então, é feita uma estatística. Ou seja, os veículos que estão poluindo para os veículos que não estão poluindo. Exatamente. Então, a média atual é de 6% de veículos poluidores, né? Poluidores. Já foi maior. Que é um número grande, é um número alto, hein? É um número razoável, para o estado de São Paulo, tá? Já foi maior anteriormente, mas ele caiu e vem se estabilizando assim ao passar dos anos, né? E já é um bom sinal. O fato de estar se estabilizando, ainda que não seja a grande novidade, porque o que a gente quer mesmo é zerar. Sim, com certeza. A meta tem que ser zerar. Mas se já estabiliza, já é menos mal. Sim, com certeza, não aumenta. André, a FETRABENS, que você bem conhece, que é a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Estado de São Paulo, tem um programa socioambiental chamado Compensar, que é realizado pelos sindicatos filiados a ela, e esse programa tem uma parceria com a CETESB, né? E oferece aos transportadores autônomos de carga inspeções em seus respectivos caminhões, assim como orientações quanto ao procedimento de obtenção do desconto da multa que recebeu e a conscientização sobre a emissão da fumaça. O Josinaldo está aqui exatamente por isso. O Josinaldo é o coordenador do Compensar, como você sabe, né? Você acredita que, se houvesse uma adesão significativa de empresas privadas para a realização de ações como essa, os índices de emissão de fumaça apurados durante as operações estariam mais satisfatórios? Ah, sim, com certeza.
tem uma questão muito importante aí, que é, como a gente já comentou, das manutenções preventivas, né? Então, assim, anteriormente do fato realmente acontecer, então, anteriormente do veículo quebrar ou de ele estar soltando poluentes em demasia, a gente teria mais proprietários de veículos, né, de caminhoneiros, fazendo essas manutenções preventivas, né? Então, com certeza, esse índice ia ser bastante reduzido, né? Então, eu acho que sim. Inclusive, o Compensar, ele é uma das controladoras oficiais da CETESB. É isso, Josnaldo? Como que funciona? Boa noite, André. Boa noite. Então, a FETRABENS, com o programa Compensar, ela fez uma parceria com a CETESB e se tornou a controladora, né? É um braço da CETESB aqui para conscientizar o caminhoneiro, não só o caminhoneiro, todos têm o veículo da diesel, que é Inclusive o nosso, mas é diesel, né? Mais virado por diesel. Não que o outro combustível não tenha tanta poluição, mas como trabalhamos com o caminhoneiro autônomo, é focado mais para carros a diesel, né? E convidamos outros sindicatos, outras empresas aí para ser parceiro, tá? Com a FETRABENS aí, para que a gente consiga divulgar mais, que precisa isso. Conscientizar mais o caminhoneiro, para ele não ser só tão pego de surpresa, porque ele fica só ouvir falar, ele sabe que é caro a multa, mas enquanto não toca no bolso, enquanto não chega essa atuação para ele, ele vai levando na sorte. Se tiver mais gente divulgando, como a FETRABENS, como o Programa Compensar e algum sindicato afiliado nosso aí, você consegue trazer ele e conscientizar ele que a manutenção preventiva vai livrar ele dessa dor de cabeça da manhã, ter que justificar que o frete está baixo, que ele não conseguiu regularizar o caminhão dele, porque muitas dessa fumaça preta é simplesmente uma troca de filtro. Eles sabem, André. Pode mudar a troca de filtro, uma manutenção que não é tão cara. Que vai custar o quê, uma troca de filtro hoje de um caminhão? Aí varia do tipo do caminhão, né? Mas tem caminhão. Hoje, os caminhões, por que me pareça, o que mais estão poluindo, o André mesmo sabe, são esses caminhões menor, 3, 4 caminhões pequenos, que uma troca de filtro, eu vou com essas vanzinhas. Tá, e esses circulam na região metropolitana, muito, eles são perigosos. Que são perigosos. Por quê? E eles têm uma manutenção, já a troca de filtro se torna mais barato, de óleo em filtro. Uma troca de filtro de um carro desse, para não falar coisa errada aqui, custa aí R$250. R$250. Agora, Josnaldo, me diz o seguinte, esse é um assunto que você domina bem. Se eu não trocar o filtro do carro, né, ele vai fumaçar, e qual é o ápice? Qual é a pior situação que pode acontecer? Olha, para falar para você, para quem não conhece, né, de caminhão, não conhece, vamos ser bem básico. É como se tivesse tapado o nariz e tentar subir uma serra. O que você vai sentir é o que o teu veículo, o motor do carro passar. Ele vai trabalhar totalmente forçado. Vai perder rendimento. Onde tiver lugar para ele vazar, ele vai vazar. Isso vai ser uma junta, estourar uma junta, ele vai descer os pistão, ele vai só piorando. Vai prejudicando o carro em geral. E o motor do carro já aconteceu de operação nossa aí, de fazer da Compensar, e o rapaz ser reprovado, dá um índice alto. O carro dele tinha um índice aí de 2,80. Admissível. Isso que agora já não é mais para esse ano, que cada ano, né, André, até vai diminuindo um pouco mais. Para os carros novos só, né? Fabricando e vai diminuindo. E aí ele tem um limite de 2,80 como máximo, que ele pode alcançar, e ele chegou a limite 5. E eu pedi para o cara tirar o filtro. Ele tirou o filtro, tinha bolo de terra lá dentro do filtro. Ele tirou aquele filtro lá, colocou só aquilo. Ele já baixou para 2,20. Ele já foi ali dentro daquele foi aprovado e foi explicado para ele, olha, você foi aprovado, não quer dizer que você não vai ser autuado. Por quê? A partir do momento que você colocar peso nesse veículo, que você colocar ele para rodar, isso é aceleração livre. Quando você colocar esse carro em movimento, dependendo do que você for sair, ele vai exigir um pouco mais e isso ele vai fumaçar mais. E você pode ser autuado. E esse entendimento do caminhoneiro, com o operador, ele explicando para o caminhoneiro o que ele pode fazer, que ele pode estar para diminuindo esse índice de fumaça, que evita ele levar uma multa,
Isso não é só conscientizar o cara da multa, do meio ambiente, que ele tem que respirar, ele está poluindo, ele está poluindo. Os filhos, para todo mundo. As esposas, todo mundo está então, sujeito. O que falta muito é isso aí, essa divulgação, orientação, essas campanhas, não só a CETESB, como as empresas que fazem isso. Empresa aí que faz os testes de opacidade só por fazer. Ele não, assim, não se vê obrigado a fazer o teste de opacidade e explicar para o caminhoneiro a importância dele estar fazendo aquilo lá. Ele fala assim, ó, faz para que você não seja multado. Eu já penso diferente. A FETRABENS e o programa Pensar pensa diferente. Faz para que você se ajude. André, só um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país, entrevistando hoje André Kunioshi, engenheiro do setor de controle de emissões de veículos em uso da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Quando a gente fala da viatura do Compensar, quem está nos ouvindo ainda e não conhece, acha que é uma viatura só, né? E não são 19 viaturas, né? Que você, caminhoneiro, pode ligar para qualquer sindicato dos 20 e poucos sindicatos que tem no estado de São Paulo, você pode ligar para qualquer um e ver qual a viatura que está disponível, porque se a viatura daquele sindicato não estiver disponível, uma outra viatura pode te atender. Agora, o importante é que você não fique sem atendimento, né? Nessa região metropolitana aqui, nós temos 3 viaturas. É isso, Jornal? Isso. Tem o Sinditanque, tem o Sinditac Guarulhos e tem o Sindican São Paulo, que pode te atender. Na Baixada Santista, Baixada toda aí, Baixada Santista, a gente pega desde Miracatu até Ubatuba, nós temos outras 3 viaturas, né? Temos viatura na região noroeste, temos viatura em São José, em Ribeirão Preto, temos viaturas quase no estado todo. Para você ter uma ideia, são 22 sindicatos e 19 viaturas, praticamente um sindicato para cada viatura. Então, amigo caminhoneiro, e é uma viatura móvel, obviamente, que pode ir até você. Então, essa desculpa de que, olha, eu não tive tempo para parar, não há necessidade. Se programa, faça a inspeção veicular com o Compensar, né? Independente se tomou multa ou não. Se tomou a multa, o Josinaldo, é isso que eu queria que o Josinaldo explicasse, tem como recorrer, não para anular a multa, porque a multa que a CETESB passa é uma multa rigorosa, né? Porque as inspeções são rigorosas. Os técnicos da CETESB, aliás, os técnicos do Compensar, todos fizeram escolas na CETESB, não é mesmo, Josinaldo? Então, eles estão capacitados pela CETESB. A multa, o Josinaldo vai explicar agora, tem como você ter um desconto de 70% dessa multa, que já é bastante significativo. Mas, para isso, você precisa atender os prazos necessários para que você tenha direito a esse desconto. E, independente do desconto, a manutenção preventiva que você pode fazer, pode começar com uma inspeção veicular, que vai ali te orientar, falar, olha, seu carro está fumaçando, pode ser filtro, pode ser isso, pode ser aquilo, e você fica mais atento. Seu caminhão não vai perder rendimento, você não vai gastar mais combustível, não vai respirar ar poluído, porque o primeiro a respirar é você na cabine. Não tem outra forma. Como que funciona a multa, Josinaldo? Se for atuado, essa multa aí da CETESB, ele tem um prazo até 60 dias, se for, você me corrige. E ele procura aí uma unidade da FETRABENS, do Compensar. Ele vai lá, faz o laudo de inspeção, né? E aí a gente informamos o RMO para ele, vai sair o resultado reprovado. Ele vai, porque a FETRABENS não é oficina, ela só faz os testes, a averiguação do veículo.
E aí ele pode escolher a oficina da confiança dele. Tem muitos profissionais da roda que sabem mexer, ele mesmo troca um filtro, até posição econômica, que ele conhece. Então ele pode fazer isso. Consertou o veículo, ele retorna até uma unidade, pode ser a primeira que ele fez aqui no Sindicam, ele tem que voltar no Sindicam, pela numeração, né? Todos têm numeração, para ele saber quem foi que fez. Não adianta ele fazer aqui e a próxima, a segunda, da prova de fazer em Ourinhos, em outro sindicato. Ele tem que voltar a fazer o mesmo que ele fez a primeira, né? Porque deu reprovado. Isso, para ter o histórico. Fazendo isso aí, foi aprovado, vamos fazer na hora, RMO, informamos a CETESB. A CETESB automaticamente já responde com ok, de aprovado. Aí nós imprimimos aquele documento, fazemos um canhotinho, ele assina, ciente daquele documento, entregamos na mão dele, ele junta essa documentação, leva até a CETESB e ali ele vai obter 70% de desconto. Isso num prazo de 60 dias no máximo. 60 dias no máximo, mas ele tem que fazer, lembrando que ele tem que fazer o reprovado, que se ele levou, ele traz o veículo, fazer daquele antes de mexer. Antes de mexer ele faz, tá? E depois ele corrige a manutenção e volta para fazer com o aprovado, porque se você fizer só o aprovado, você vai mandar para a CETESB, criar um RMO de aprovado, ele vai ficar perdido, porque qual foi o índice da reprova dele? Como ele foi aprovado? O que ele mexeu? Não tem história, não sabe no que ele mexeu. Isso é correto? Correto. Acho que eu vou esclarecer um pouco sobre o programa, como é que funciona. O PMMVD, fica à vontade, era a minha próxima pergunta. O PMMVD, como o nome já diz, é Programa para Melhoria da Manutenção de Veículos a Diesel, né? Como o próprio nome diz, ele foi criado para melhorar a manutenção dos veículos, né? Então, eliminar esse estigma aí de indústria de multa, essa questão aí, a CETESB só aplica multa de fumaça preta. Na verdade, a ideia é mais um órgão conscientizador do que propriamente um órgão, vou usar uma expressão chula, multador. Não é verdade. É justamente isso, porque a CETESB ela dá esse desconto de 70% do valor da multa se o proprietário do veículo tomar as providências e mostrar para a CETESB que ele resolveu o problema do veículo. Aí como é que é feito isso? Dentro de uma controladora da CETESB. Sim. Não pode ser feito fora. Não. Aí tem o procedimento correto para se fazer, né? Então, o proprietário do veículo aí que tomou uma multa, ele vai lá, entra no site da CETESB, cetesb.sp.gov.br e verifica qual é a oficina ou o organismo de inspeção, porque assim, a gente tem hoje em dia 3 tipos de unidade operacional, que a gente chama, que pode emitir esse relatório para ser pedido a redução de 70% do valor da multa, né? Unidade operacional, não querendo te interromper, já te interrompendo, André, seriam aquelas empresas, né, que estão habilitadas pela CETESB a fazer novamente o teste de opacidade. Exatamente. Eles estão habilitados pela CETESB para fazer. Quais são os 3? O primeiro tipo de unidade operacional, né, dessa empresa é uma que faz tanto o relatório de medição de opacidade, né, que é o documento, com a manutenção também. Então a empresa ela é apta para fazer a manutenção e emitir o relatório. O segundo tipo de unidade operacional são os organismos de inspeção, que eles somente fazem o relatório de medição, eles somente fazem o teste em lugares fixos, né? Em locais fixos. Em pontos fixos. E o terceiro tipo, agora que entrou a FETRABENS, né? São as unidades móveis que emitem o relatório de medição de opacidade. Então, o documento mais importante que o caminhoneiro tem que lembrar é esse relatório de medição de opacidade. É isso que eles têm que mandar para a CETESB. É o RMO, que a gente chama. Então, é esse documento que vai definir se ele vai poder ou não receber os 70% de desconto. Perfeito, André, sua explicação foi perfeita. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda a respeito dessas unidades. Nós temos em São Paulo, e vou dizer todos os municípios da Grande São Paulo, né, um fator que é relativamente novo, começou em 2011, que é a restrição, né, a restrição de circulação nos grandes centros, etc. Essas começaram, nos grandes centros, começaram um pouco mais, acho que foi 2008, mas, enfim. O que dificulta para o caminhoneiro chegar até uma unidade física, porque muitas delas estão nos bairros, né?
ou nos grandes bairros, como Santo Amaro, Brooklyn, né? Ou nos bairros mais afastados, Zona Leste e tal, mas estão nos bairros, em regiões que muitas vezes têm restrição de horário, né? Daí a importância da CETESB em entender a proposta do compensar. Sim, com certeza. Né? Que é uma unidade móvel, é um veículo Gol, um Gol bolinha, né, Josnão? Se chamam. É um Gol bolinha, equipado com opacímetro, decibelímetro, tacômetro, uma impressora, um computador com acesso à internet. Então, equipado de forma que você vai fazer a sua inspeção veicular do mesmo modo que faria numa unidade física. Sim. É isso. Fixa, é isso. Vai ser informado a CETESB em tempo real. Acabou de mentir, já é criado o RMO, em tempo real a CETESB está fazendo o resultado. E olha aí, em tempo real... E já devolve, em questão de 10, 15 minutos, a CETESB já devolve o resultado. Ele já fica sabendo também. Essa é a importância do programa Compensar. André, você falou que atualmente a CETESB tem usado os equipamentos aí de opacímetro para fazer essa campanha, a Operação Inverno, né? Agora a gente sabe que o opacímetro ele foi criado para inspecionar os caminhões acima de 2012. Na verdade, assim, o opacímetro ele pode fiscalizar qualquer tipo de veículo de qualquer ano, né? Mas, em especial, ele é utilizado para veículos mais novos, onde a escala de Hingelmann não consegue chegar. Eu vou entrar na escala de Hingelmann. Por que o opacímetro? Porque, com o avanço tecnológico, e me corrija se eu estiver errado, os catalisadores dos caminhões até impedem que saiam a fumaça escura, a fumaça preta. Mas o que não significa que não esteja poluindo, porque as partículas, né, dessa fumaça pode estar poluindo. Por isso que se usa o opacímetro, que é um instrumento eletrônico com uma capacidade maior para detectar a emissão, aí não da fumaça preta propriamente dita, mas da fumaça que polui. Agora, a CETESB sempre utilizou a escala de Hingelmann. O que é a escala de Hingelmann, André? A escala de Hingelmann até trouxe aqui para mostrar, né? Acho que a maioria dos telespectadores aí já conhecem, né? É uma escala colorimétrica, né? Colorimétrica porque ele tem uma escala de cores aqui, que ele vai do mais claro, que é o nível 1, até o mais escuro, que é o nível 5, né? Então o fiscal ele utiliza exatamente dessa forma, né? Com o braço estendido, usa a escala e vê quando o veículo está passando, qual que é a escala de cor que corresponde à fumaça que ele está emitindo, né? Então aqui, a partir do nível 3, ele já é passível de autuação. Tá. Então é uma escala comparativa, né? A gente compara o nível da escala com o nível de fumaça que está soltando. E a Hingelmann tem dado resultado também, né? Sim, com certeza. Ela tem um resultado bastante satisfatório, por ela ser de fácil utilização e um método muito rápido, né? Então você não precisa parar o veículo, né? Essa é uma questão assim que bastante gente tem dúvida, né? Então, não, o veículo não precisa ser parado. Na verdade, a CETESB não pode realmente parar o veículo, né? Ela não tem autorização para isso. Só com a ajuda da polícia. Com amparo policial. Então, assim, o veículo está passando, aí tem uma norma, um procedimento normativo, né? Que tem que ser seguido para a utilização, né? Então, tem uma legislação específica para isso, tem uma norma para a utilização da escala de Hingelmann. Todos esses procedimentos são seguidos pelos fiscais que utilizam dela, né? Então, assim, não precisa parar o veículo, tem uma distância certa, tem uma condição de iluminação também adequada, então precisa seguir todos esses procedimentos para a utilização dela. Agora, Josinaldo, você estava dizendo que uma das características, se não a principal do Compensar, do programa socioambiental Compensar, é a orientação, né, a conscientização do motorista. Existe algum material que o Compensar disponibiliza para o caminhoneiro? Existe. Nós temos a revista, na Fetrabens, tem uma revista que... Que é essa que está aí em cima? Não, isso aqui é nós temos uma revista que divulga, o jornal, o sindicato, e também temos essa revistinha aqui, que é a cartilhinha, que a gente fomos no evento, transportadora,
tem caminhoneiro, para no empate, onde tem bastante caminhão, imposto, e entregamos isso aqui, não só chegamos na mão do caminhão entregando, fala para ele a importância, porque ele pega aquilo lá, olha... E essa cartilha tem todas as informações. Aqui aí tem as informações da cartilha, como ele cuidar do caminhão, limite de opacidade. Por incrível que pareça, a maioria dos caminhoneiros não sabe. E para que serve aquela setinha amarela que fica lá na porta do lado direito. E aí você vê, quando você chama o caminhoneiro para ele descer, para que dá a volta, você vai mostrar para ele lá, aquilo é uma novidade. Ele falou, não sabia. Muitos arrancam para quê? Não sei para que serve. Então, aquilo lá, o que tem a opacidade do veículo dele, acima de 96 já tem, né? Os caminhões acima de 96, tem aquele selinho lá e a gente pega a carteirinha, dá para ele, tem outros também, um panfletozinho pequeno, para que, e muitos começam já a olhar diferente, ver aquilo lá, porque quando vê o nome CETESB e compensar, ele já pensa, vou ser multado. E aí você vai, agora ele muda, quando você conversa, outros vão passando, vão divulgando, ele já perde aquele receio. É a mesma coisa a CETESB. A CETESB, se você começar a falar para o caminhoneiro, divulgar, igual a Fetrabens está divulgando, que a CETESB não quer o dinheiro do caminhoneiro. Ela quer diminuir, zerar a poluição. Por isso que tem a chance que ele tem de consertar o seu veículo, se ela quisesse apenas o dinheiro, ela vai ficar em ponto estratégico, encher de fiscais, e todo dia o cara ia aparecer com multa. E é que consciência, como tem a Operação Inverno, tá? Que eu acompanhei uma no início, que nós estávamos entrando aqui, acompanhei uma que era mais orientação no SEASA. Tá? Eu fui no SEASA lá, tinha um caminhão que estava difícil. E aconteceu o quê? Foi só explicar para o caminhoneiro, olha, você não pode consertar. Tá? A divulgação, conscientização, ajuda muito. Traz o caminhoneiro para próximo da CETESB. E ele vai fazer o boca a boca. Olha, a CETESB não é inimiga. Só que ele não é melhor para a gente mesmo respirar. Hoje em dia todo mundo é conjuntivite, é garganta, tudo, ele não sabe o que é. Eu queria te perguntar para você, André, se posso fazer? Lógico. Tem muitos casos aí do caminhoneiro não estar com o endereço dele ser atualizado. Tá? E aí ele leva a primeira, a segunda e chega. E geralmente aquele caminhoneiro urbano, que é o que faz mais dentro da cidade de São Paulo, tem muitos que estão fumaçando isso aí, pega uma estrada aí e fala, nossa, com esse esquema está fumaçando o dobro do meu, e eu fui atuado e esse aqui não foi. Ele cuida do outro, né? E ele se compara ao outro. E muitas vezes aquele caminhão lá, ele não faz centro, ele só viaja a estrada, vai até um posto, um galpão, chega à noite na transportadora, descarrega, carrega e ele não passa fiscalização nenhuma, não leva multa. Tem o caminhoneiro urbano, que você vê, a maioria das multas aí são mais caminhão pequeno, né? Carretas, caminhão mais grande aí, grande porte, eles são multados menos, não porque não esteja poluindo, mas porque eles não passam por aquelas vias onde ficam as operações. E esse caminhoneiro se depara com 2, 3 multas. Tá? E o que nós técnicos dá a compensar no nosso treinamento, tá? Vamos orientar o caminhoneiro aqui que aprendemos, que é falando que ele tem o desconto na primeira multa, dentro do ano, e o prazo. Caso ele levar a segunda multa, ele perde esse desconto. E a maioria dos casos que vem aqui nos procurar, aqui até um tempo, o Cláudio me procurou para saber o caminhoneiro que veio, fez o laudo com o compensar, depois fez o RMO e teve o desconto. Eu falei, até agora eu não tive nenhum. Que perde os prazos. Aí ele falou, mas tanto tempo você está aí divulgando, trabalhando, não tem, Cláudio, porque quando ele chega, ele já chega estourado com prazo, com 2, 3 multas. Por quê? Ele vai licenciar o veículo dele, ele vai atualizar, começou agora a vir essas multas, com essa regulação do registro do ANTT, e ele começaram a colocar o veículo dele em ordem, o endereço certinho. Começou a chegar 2, 3 multas, e nesse caso já não tem mais fazer por ele. Tá? E o que eu faço dessa orientação? Procura a CETESB para você parcelar, porque é a única orientação que os técnicos nossos dão para ele, porque não tem outra, né? Não tem outro jeito, né? Levou 2 sem chance. Não, sem chance. Nesse caso, a gente sempre orienta, sempre quando a gente para o caminhoneiro, a gente sempre fala de deixar o endereço atualizado junto ao Detran. É muito importante, não só para multas CETESB. Depende da habilitação, pode estar para qualquer finalidade, qualquer tipo de autuação. O cadastro hoje é muito importante, você tem que manter atualizado. Sempre tem que manter atualizado. Isso é importante a gente estar falando aqui também, para quem não atualizou.
já faz a atualização do seu cadastro, vê se está tudo regularizado com o seu veículo, porque depois vem 1, 2, 3 multas seguidas e você não está sabendo. E aí a única saída é a CETESB parcelar. Sim, tem o parcelamento, que aí tem que entrar em contato diretamente com a CETESB. Tem uma área específica. André, a região metropolitana de São Paulo tem como característico o alto nível de poluição. As aferições realizadas pela CETESB levam em consideração as condições meteorológicas e de níveis de poluição, qualidade do ar, nos locais ou regiões onde são aplicadas? Assim, por exemplo, a gente estava falando do opacímetro agora, né? O opacímetro, a gente tem nível, quando vai fazer um teste de opacidade num veículo, a gente tem o limite máximo que ele pode emitir. Só que esse limite vai variar se ele está acima de 350 metros ou abaixo. Então, se a gente estiver no nível do mar, ele tem um limite. Se a gente está acima do nível do mar, esse limite é outro, né? Então, no nível do mar, esse limite é menor, porque as condições lá são mais favoráveis O que significa dizer que há diferença na forma de medição na região da Baixada Santista, por exemplo. Sim, tem diferença. O limite é diferente, o método de medição é o mesmo, porém o limite é outro. André, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país, entrevistando hoje André Cunioche, engenheiro do setor de controle de emissões de veículos em uso da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. André, falando ainda de inspeção de fumaça preta, né, que não é propriamente a inspeção veicular, né, mas é uma inspeção de fumaça preta, nós recebemos algumas denúncias aqui de pessoas que nos procuraram aqui na área de comunicação, através do jornal, da revista, do jornal do Sindican, da revista da Fetrabens, dizendo que são transportadores autônomos que iniciaram a prestação de serviço para uma empresa de transporte que é certificada pelo SASMAC. Então, uma das primeiras coisas que a empresa pede, além, obviamente, dos documentos pessoais deste caminhoneiro, desse profissional, é se ele tem um laudo de emissão de fumaça preta. Eles falam de opacidade, né? Aí ele, às vezes tem, às vezes não tem. Quando não tem, ele fala, olha, eu não tenho, tal. Olha, tem essa empresa aqui que faz. Aí ele vai e liga para a empresa e fala, olha, eu gostaria de saber quanto custa e se tem agenda para eu levar um caminhão. E o que ele ouve do outro lado é o seguinte, olha, não precisa trazer seu caminhão, não, me dá só a placa e deposita na minha conta, transfere para a minha conta aí XYZ no banco tal, R$25, que a gente manda o laudo para você. Aí para a empresa mesmo, direto. Essas empresas que fazem esse tipo de inspeção, entre aspas, não são credenciadas pela CETESB, né? Eu acredito que não. Assim, a gente não recebeu nenhuma denúncia formalmente na CETESB de empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço, né? A gente não recebeu ainda nada, então acredito que não seja. E as empresas que são credenciadas da CETESB, né, no programa PMMVD, como a gente acabou de falar, eles são auditadas, né? Então, existe uma auditoria que é feita anualmente nessas empresas, então ela pode verificar tanto a condição do ambiente da empresa, quanto verificar amostras de RMOs e... O Compensar também passa por essa auditagem.
A Compensar também passa, ela recentemente passou ano passado, né, pelo IKEA, e anualmente tem que ser feita por todas as empresas que fazem parte do PMMVD. Bom, então, uma das saídas que a gente poderia sugerir para o amigo caminhoneiro que está nessa situação é procurar uma empresa ligada à CETESB, dentro do PMMVD, né, para que faça essa inspeção de fumaça preta, porque a probabilidade dele não ser enganado é infinitamente maior. Sim, a probabilidade de ser enganado é menor, né? Mas a gente sempre tem que orientar ele a ter essa cultura de manutenção preventiva, ter sempre engajado, né? Porque o que eu penso, André? Eu vejo isso, óbvio que eu não tenho cabedal jurídico para afirmar o que eu vou dizer, mas isso beira um crime, né? Um crime ambiental, porque você está permitindo que um caminhão, por exemplo, que está emitindo fumaça preta, tenha um laudo, né? E um crime de fraude, porque a empresa que está contratando isso, né, amanhã ou depois pode ser fiscalizada pela CETESB, ou no mesmo dia, saiu lá da plaquinha, foi lá pegar a certificação, passou na esquina, tem uma operação da CETESB ali, multa o cara. Mas eu estou com um laudo aqui, bom... Esse laudo no final acabou de não valendo de nada, não valendo né? nada. Porque ele se enganou, né? E acabou continuando poluindo, né? Se ele estava poluindo antes, ele não fez a lição de casa, que a gente chama, né? Então ele não fez a manutenção correta no veículo, continuou emitindo fumaça, simplesmente ele estava com um documento que não correspondia à realidade, né? Então, isso assim, acho que... Você foi até educado demais, ele está com um documento falso, né? Ele está com um documento falso. Eufemismo, né? Não corresponde à realidade, é falso. André, para a gente encaminhar para o encerramento aqui, na sua opinião, como engenheiro da CETESB, o Brasil está muito aquém do controle da qualidade do ar? Assim, a gente está caminhando, né? A gente tem programas aí específicos para melhoria da qualidade do ar. A CETESB tem, não só a CETESB cuida do estado de São Paulo, né? Mas tem aí no país inteiro. A gente está caminhando para uma melhoria da qualidade, né? Apesar das condições às vezes serem adversas, né? Então, assim, a gente não está não é perfeito, né? A gente não está numa qualidade do ar perfeita, mas a gente caminha para que isso aconteça, né? Que bom, que bom. E tem um prazo aí? Eu não posso chutar um prazo assim, mas acredito que a gente chega lá. Tá bom. Bom, amigo caminhoneiro, estamos chegando ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Hoje tivemos o prazer de entrevistar aqui o André Kunioshi, que é engenheiro do setor de controle de emissões de veículos em uso da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Tivemos a honra também de ter nosso companheiro aqui, diretor do Sindicam e coordenador do programa socioambiental Compensar, que conta com 19 viaturas para fazer teste de opacidade, Josinaldo João da Silva, que colaborou aqui com a gente também. Agradeço a sua presença, Josinaldo. E deixamos os microfones abertos para o André fazer as considerações finais. Fique à vontade, André. Queria agradecer novamente aqui ao Sindicam, aqui ao Cláudio, ao Josinaldo, ao pessoal do Compensar, que está nosso novo parceiro aí no PMMVD. Foi muito boa a oportunidade aqui para a gente esclarecer algumas situações, para a gente informar nossos amigos caminhoneiros, né? E eu queria deixar o recado aqui para eles que façam a lição de casa, façam as manutenções preventivas conforme o manual do proprietário, conforme as especificações do fabricante, né, que a gente sempre fala, e assim para não só ajudar vocês mesmos, mas ajudar a população como um todo, né? Esse é o meu recado para o pessoal. É isso aí, amigo caminhoneiro. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira para mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado,
pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.